vou fazer uma passagem muito rápida sobre os vídeos todos. Não vou mais explicar para vocês o top da nuvem, que é eletricamente positivamente carregado, nem a parte de baixo da nuvem, do cúmulos nimbus, que é negativamente carregado, né? E que o solo tem a base totalmente positiva, e isso causa o famoso efeito degraus, né? Os degraus, a escada em degraus, que é o caminho que o raio vai fazer para chegar em terra. E quando ele fizer esse caminho para chegar em terra, ele vai ter a contrapartida de uma carga elétrica na terra. Até aí você não viu raio nenhum, mas esse é o raio. O pessoal confunde muito o raio com o relâmpago. Então já coloquei isso nos vídeos, não vou entrar, não vamos esmiuçar demais. Esse nosso papo hoje vai ser bastante rápido, em princípio, pelo que eu entendo, pelo que eu imagino, pelo que eu estou percebendo, né? Vai ser rápido, mas eu acho muito legal que a gente bata um bom papo sobre isso. Então, pessoal, não vou ficar me desgastando demais. Mas por que é importante vocês entenderem um mínimo? Porque todos nós, para variar, eu tenho aqui o meu grande amigo, o meu grande escudeiro, o H2 Orsa. Ó, passou aí, ó, tá orçando. Então, o H2 Orsa é um barco que ele me ajuda bastante, tanto nas aulas quanto nas explicações. E o que é legal de fazer vídeo é que quando você começa a estudar para poder passar uma coisa, lógico, todos cometem erros, todos cometem falhas, eu faço com muito carinho para, se errar, realmente não era para acontecer, a gente lutou muito para não deixar acontecer, e felizmente, se há, eu não tenho muito conhecimento de muitos erros, porque a gente estuda muito antes de colocar o vídeo, tá? Então nós vamos agora tratar diretamente do para-raios no veleiro. Antes de mais nada, pessoal, um veleiro, eu gostaria de colocar para vocês que um veleiro é um pato na lagoa. É ele no meio de um mar imenso. Se um raio tiver que cair, tiver um veleiro pertinho ali daquela CB, adivinha onde o raio vai cair, né? Onde ele vai atingir? Ele vai atingir exatamente, meu amigo, onde você está. O veleiro tem motor, tem bateria, tem um mastro normalmente de alumínio. Então ele tem uma série de coisas totalmente diferentes que criam inclusive campos magnéticos e campos elétricos. O próprio ser humano emana um campo elétrico, tá? Lógico, fraquíssimo, nosso não tem nada a ver. Mas tanto que quem tem marca-passo não pode passar em porta de banco, tá? Então isso é muito importante. Aí você está no seu veleirinho, bacana, tá? Só para lembrar uma coisa, pessoal, o que torna uma substância ou um material negativo, quanto mais apontado, quanto mais afiado ele for, e isso eu falo nos vídeos, mais ele vai fazer o quê? Ele vai perder elétrons. Se ele perde elétrons, ele começa a acontecer uma coisa simples, começa a ficar positivo. Quanto mais ele perder cargas negativas, mais positivo ele fica. Olha a pontinha, galera, olha a parte mais pontiaguda do barco, é bem aqui em cima mesmo. Aqui está recebendo atrito com o vento o tempo inteiro, com chuvas, né? E até animais, pássaros defecando, é muito ruim porque é uma chuva ácida praticamente que ajuda a consumir e ajuda a liberar elétrons. Então essa ponta aqui, da parte de cima do veleiro, fica normalmente, confortavelmente positiva. E o raio desce com uma carga elétrica negativa. Ele vai procurar o top do seu mastro. Não é azar, é física, tá? Então, como ele vai procurar o seu mastro, tenha em mente o seguinte: se você sair ao mar e você vê que está tendo uma tempestade elétrica, principalmente aquelas bem carregadas, que a gente tem muito no verão, também temos no outono, primavera, verão, na primavera. Na primavera também tem muito. A gente, quando faz a volta da Ilhabela, em novembro, não tem uma vez que a gente não pega a tempestade elétrica, tá? Não tem uma. A gente sempre pega a tempestade elétrica. De qualquer maneira, você tem que estar preparado sempre. Então, essa ponta aqui, se tornando positiva, vai atrair as cargas negativas. Então, ele está pedindo para receber. Se você não tomou um raio no seu veleiro,
Você deu sorte. Ainda bem, né? Vamos combinar que é melhor não receber. Agora, você está sentadinho aí, você está me vendo? Você sabe se hoje o seu barco não tomou um raio lá? Você sabe? E quando ele cai, ele pode queimar todos os seus equipamentos, por exemplo. Aí você chega lá e nada funciona. Então, muitas vezes você não vê o raio acontecendo, mas está acontecendo. E um dos vídeos que eu coloquei mostra que um raio atingiu o HPE 25. O HPE 25 estourou o fundo do barco, estourou a quilha. E aí ele estava afundando. O pessoal viu isso acontecer e imediatamente correu para lá, rebocaram o barco, puseram na carreta e tiraram ele do mar. Entendeu? Foi a sorte. Eles estavam a uns 80 metros desse barco, tá? Daí eles estavam comemorando, fazendo festa, olhando para o veleiro. Quando atingiu, foi o que o pessoal falou: uma árvore de Natal acesa no meio da noite. Foi brava coisa, foi brava. Conseguiram tirar e isso está no vídeo lá para vocês assistirem, se não me engano, acho que é o vídeo 243 ou 247, eu não me recordo agora o número, tá ok? Então vamos lá. Então hoje eu quero fazer uma coisa bastante mais objetiva, mas eu também quero ao mesmo tempo explicar o que eu estou falando, tá ok? Então vamos lá, pessoal. Se o raio ele atingiu o seu barco, e vamos pensar uma coisa, imagine Imagine que você tem um fio elétrico preso da terra ao céu. Como o fio elétrico, por exemplo, da sua batedeira. A sua batedeira. Então você tem um fio elétrico, você liga ele na tomada, ele sai, vai direto para um equipamento que consome aquela energia elétrica e não acontece nada com ninguém. Então se ele atingisse aqui e passasse direto, estava bom. Você concorda? Porque é como se fosse um pedaço de um fio. O veleiro recebeu um raio aqui, passou e foi embora, não aconteceu nada. Muitas pessoas fazem aquelas experiências de colocar a mão na bobina, a bobina de, esqueci agora, não é de Faraday, é outra, de Tesla. Eles colocam a mão, não tendo contato com o chão, as partículas passam e abrem o cabelo das pessoas, espalham e tal. Então as partículas elétricas não fazem mal se não for você o ponto final delas. O que eu quero que você entenda? Não vamos deixar o seu barco, ou você ou as pessoas, serem o que? O ponto final de um raio que atinge o seu barco. Isso é fundamental você entender. Se você não entender isso, pelo amor de Deus, não vai para o mar, em dias de chuva pelo menos, tá? Então, agora já podemos falar um pouco mais. Por quê? Eu, estudando essa situação, cheguei a uma situação bem legal e descobri algumas coisas jóias para a gente analisar e ajudar vocês, tá? A ideia aqui é só ajudar vocês. Pensa bem, o que mais eu quero na vida? Eu quero que um raio atinja aqui, percorra, porque ele vai percorrer, tá? Tem gente que já me perguntou: Rio, não era melhor então que a gente tivesse um cabo de cobre bonitinho e tal? Olha, existe um mundo ideal e existe um mundo real. Tenha certeza do seguinte: cabos de aço, ou seja, o estaiamento que segura o mastro na posição, eles são de aço inox. E eles conduzem eletricidade, especialmente encharcados numa noite de chuva. O mastro é de alumínio, o mastro não é de bronze e conduz muito bem também, tá? A corrente elétrica. Ele conduz e quando ele oferece resistência, ele derrete, ele esquenta, mas existem outros materiais que dão mais resistência e sofrem muito mais com a passagem da corrente elétrica. Bom, vamos ser mais diretos agora. O que eu quero é que essa descarga elétrica que chegue no alto, no top do meu veleiro, e por incrível coincidência sempre para lá no top, né? Ele cai primeiro é lá no top, né? Ele vai descer por aqui. Se ele descer por aqui, gente, e passar direto para a água, você está tranquilão. Você está muito protegido.
Agora, se ele chegar aqui e não tiver para onde ir, ele vai procurar algo para encostar. Ele vai ter restos, vai ter micro-raios, micro-excessos do raio sobrando para algum lugar. Então foi com base nisso que eu fiquei pensando, puxa vida, qual é a solução que todo mundo dá? Desde que eu sou criancinho, desde que eu nem sequer sabia velejar, não tinha a mínima ideia do que era veleiro, eu ouvia muita gente muito experiente falando, não, a solução é simples. Você pega uma corrente, amarra no brandal ou no estay de popa, um dos brandais que são os estays laterais, ou aqui na popa, joga a corrente para o mar e paz e amor, está resolvido. Mas não é tanto assim. De fato, isso é uma realidade. Na prática, na hora do desespero, você pode fazer isso, sem problema nenhum. Mas volta um probleminha sim, porque ele pode não procurar esse caminho, que não é o mais curto, ele pode não ser tão atraído pelos ferros de uma corrente. Se a corrente for de aço inox, está com o mesmo metal do estaiamento, então pode ser que ele não seja atraído. Então o que a gente quer? A gente quer atrair o raio para longe, entendeu? Não quer afastar, quer atrair para bem longe. E o que a gente pode fazer? Foi aí que eu desenvolvi aquele para-raios portátil, que já teve algumas evoluções, até porque eu conversei com bastante gente, e o pessoal tem dado umas ideias bem legais. E aquele para-raios, como ele funciona exatamente? Vou mostrar para vocês na base da emergência, na base do desespero. Você provavelmente tem no seu carro ou no seu veleiro aquele equipamento chamado chupeta, né? Esse equipamento aqui, ó. Aquele negócio que você utiliza, conecta o polo positivo e negativo do teu carro num outro positivo e negativo de um outro carro, e você vai lá e dá ignição no carro que estava com a bateria fraca. Viu? É tudo energia elétrica. Então você vai falar assim, poxa, isso aí já resolve. E vocês querem saber? Em princípio isso aqui pode resolver sim. Agora eu vou simbolizar o uso disso aqui da seguinte forma. Eu quero atrair o raio para longe de mim. O que é longe de mim se eu estou em cima do mar? Se eu estou na superfície do mar? Longe de mim é no fundo do mar. Então eu quero afastar para o fundo do mar. Então eu vou dar uma demonstração para vocês de como eu desenvolvi. Vamos simbolizar isso aqui como sendo um cabo elétrico, tá? Um cabo elétrico aqui, um clipe bem forte e aqui uma placa de... Aí vem outra discussão. Uma placa que você pode considerar de alumínio ou de cobre, preferencialmente de cobre. Eu pensei que era super difícil de achar, não foi tão difícil de achar, foi razoavelmente tranquilo de achar. E aí eu construí aquela placa que vocês devem ter assistido ao vídeo, e o vídeo eu mostro direitinho como fazer, tá? É só você pegar um cabo elétrico de aproximadamente 16 milímetros e conectar o pegador, seria, por exemplo, isso aqui, um jacaré, uma garra de jacaré, e dentro disso a gente ter uma situação aqui. Então isso aqui pode salvar a sua vida. Já eu vou explicar um pouquinho mais. Eu só queria fazer um parênteses rapidinho para agradecer demais, de coração, para vocês. Paulo Queiroz, Rodrigo Paulucci. Ei, Rodrigo! Robão Oliveira fez a Santos Rio conosco, o Zamboni, que é do coração, a Adriana, queridíssima, o Anderson Marcolin, Gustavo Gonçalves, Carmen Zamiti, Luiz Ferreira, Lars Miller, Lars, legal, Marcelo Gastaldi, pô, legal, João Carlos, Arno Miller, o João Caldas, aqui, já velejou comigo aqui em Ilhabela, que legal. Como é que tá? Você foi pro Pernambuco, não foi? Pernambuco, Recife. Arno Miller, Márcio Madeira, Rafael Abdala, bem-vindo. Agora, não acredito, gente, temos o Ricardo Stark, e um abraço muito forte, muito carinhoso para esse cara que é um gênio fantástico aí da vela, e é um dos caras mais prazerosos de conversar, que é o Marcos Kurodovic. Marcão, um beijão, um abraço forte, meu. E o André Marcos Carneiro. O André Marcos Carneiro. André! Bem-vindo a bordo. Gente, muito obrigado pelas presenças. E desculpem pela interrupçãozinha rápida aí, mas eu tinha que dar essa paradinha aí.
Então vamos lá. Pega o teu veleirinho, meu amigo. Aliás, o Marcos Orodovich, ele pode falar muito sobre isso, porque além dele participar de todas as construções de barcos, ele sabe os problemas imensos que a gente tem com raios. Ele sabe mais que ninguém. E ele toda hora está indo buscar barco onde quer que precise aí, e ele sabe que se não cuidar bem do barco, meu amigo, tempestade no mar a gente até evita, porque no mar você vê a formação de cúmulos nimbus meio distantes, dependendo da situação, você tem que desviar, né? Agora, se você tiver um equipamento que ajude a dissipar a descarga elétrica, já te ajuda muito. E a questão de dissipar a descarga elétrica, ela é simples, ela é fácil de resolver. A Tati está com uma questão. O Zamboni está falando por qual motivo a maioria dos projetos de embarcação não atende esse aspecto de segurança. E o Paulo Queiroz falou, seria legal uma placa de inox 310? Tá. Zamba, o Zamboni fez essa pergunta, é uma pergunta muito legal. Por quê? Eu não entendo não haver isto. Para uma embarcação, tipo de um veículo que vai ficar dias, meses, quem sabe anos no mar, se somar o tempo inteiro que um veleiro fica no mar, como é que você não tem um equipamento tão simples desse para evitar que o raio venha a causar danos dentro do barco? É uma estupidez, vamos falar a real. Hoje em dia a maioria dos barcos tem, tá? A maioria já tem. E se não tiver, a coisa mais fácil é exigir, cara. Você precisa de um cabo que conecte o mastro praticamente a uma placa que consiga dissipar esse excesso de energia no mar. Falando agora para o Paulo Queiroz perguntou se uma placa de aço inox 310 funcionaria. Acho que ele quis dizer 316, né? Acho que quis dizer 316, não sei. Bom, talvez tenha 310, porque a outra seria 308. Mas vamos lá. Eu entendo que sim. Mas o ideal é que essa placa tenha um poder de uma DDP mais eficiente do que a do aço inox. Porque pensa bem, quando o raio atingir aqui, o top do seu mastro, você quer puxar o excesso para um dos lugares e não deixar ele correr à vontade. Se você tiver uma placa, vamos chutar, só para chutar, tá ok? Se tiver uma placa de aço inox, você coloca aqui na proa, talvez o próprio tamanho do estaiamento de popa já compense essa diferença, então vai dar meio que na mesma. Então é interessante que a placa seja mais condutora, bem mais condutora, por exemplo, do que o aço inox. Legal? Bom, então vamos lá, pessoal. Eu tinha feito essa paradinha. Vocês entenderam que aqui eu estou simbolizando uma placa, e essa placa ela vai ser amarrada, como eu falo nos meus vídeos, a gente amarra, a gente prende, conecta, de duas formas. Vamos simbolizar que esse pretinho aqui é um cabo de cobre. E vou falar para vocês, depois que eu fiz algumas experiências, não dá para ser, por exemplo, como eu falei para vocês, isso aqui numa emergência, vá lá você colocar no seu carro, tá? Vá lá. Mas o cabo é muito fino, é muito fino. O ideal é vocês colocarem um cabo de 16 milímetros, pelo menos, e dá para pôr, tá? Então você tem o que? Na ponta você vai ter uma garra jacaré. Já eu vou falar da garra jacaré. Então temos aqui uma placa e aqui temos a garra jacaré. Mas precisa de um segundo cabo. E esse segundo cabo, o Marco Roleri já me acompanhou mais vezes, e ele chegou à seguinte conclusão, ele falou, você estava certo. Porque se eu usar esta garra jacaré, só ela pode fazer com que o próprio solavanco do barco na placa quebre a placa e você fique sem nada. Então a placa ela tem que estar presa por um segundo cabo. Então vamos pegar agora aqui o meu veleirão e vamos amarrar. E aí tem outras discussões sobre isso aí, tá? Então vamos amarrar. Eu estou aqui com a placa. Eu posso amarrar, por exemplo, aqui no brandal lateral, tá? Simbolizando que está preso aqui no brandal lateral. E ele está preso, então ele vai ficar... A placa está aqui, ó. Ela está no fundo do mar. Tá vendo? Razoavelmente longe do veleiro. E aí o que acontece? Como que o raio vai chegar aqui? Aí você vai dar o caminho para o raio. Então você vem aqui e clica, tá? Clica nos
Brandais. E aí, isso aqui vai fazer aquela força para que não perca a placa. E este cabo elétrico de cobre, este sim vai fazer com que a dissipação da energia elétrica venha por outro caminho. Com isso aqui, você impede que o raio perca todo, ou dissipe toda a energia dele dentro do seu barco. E aí tem outra discussão muito legal. Vamos? O Paulo Queiroz disse assim: Rio, eu não soube me expressar, disse a placa de inox 310, como se fosse uma âncora, dissipando na água. Falei do inox, pois ele é mais econômico do que o cobre. E deu uma risadinha. Então, a questão não é ser econômico, tá, pessoal? Vocês vão ter um monte de coisa no barco que você vai poder usar. E, por exemplo, tem muita gente que pensa em usar uma âncora, mas não é a mesma coisa. Veja bem que eu estou querendo facilitar o caminho do raio para fora do seu barco. Eu estou querendo empurrar o raio para fora. Então, se eu utilizar se eu utilizar materiais não adequados, que não sejam tão condutores, eu não resolvi o problema, não ajudei a resolver o problema, tá? Então, por isso que o ideal é que a placa tenha uma condutividade bem maior do que a que compõe o estaiamento. Tá bom, Paulo? Está explicado assim para você? Se ela tiver a mesma condutividade, eu não estou atraindo, eu quero atrair para fora do barco, tá legal? Então, eu não quero que ela pare ali. E tem muita gente que aí... Aliás, o Cláudio Cruz, eu não sei se o Cláudio Cruz está presente. Hoje... Rafael Maciel tá aí, fala André Cavalari, Luiz Ferreira. Ei, Armando Marconi, Ramiro Gonzalez e Daniela Busato. Muito legal. Obrigado por terem vindo, pessoal. Então, olha só. Isso que a gente está falando sobre a condutividade é fundamental. Se você não tratar da condutividade, é tudo a mesma coisa. Nós temos que fazer uma condutividade melhor, mais eficiente. Tanto que eu falei, esse cabo aqui tem que ser de cobre e parrudo, para aguentar bem. Porque é um raio da natureza, gente. Não é uma descarga de choque de tomada de gás. Então a gente tem que se livrar desse negócio urgente, tá legal? Mas, não uso prático, aí eu vou mostrar para vocês alguns problemas que eu encontrei e que me fez rever, e eu evoluí um pouco esse conceito, tá? O André Cavalari está perguntando, a tinta do mastro isola um pouco? E o Rafael Maciel disse, opa, gosto muito do tema, vou fazer isso no meu barco. Legal. A tinta no mastro isola sim. Ela protege bastante o mastro, mas ela não vai causar, André, uma interrupção, porque ela é muito fina, ela não chega a isolar o mastro, e muitas partes do mastro são perfuradas por parafusos, que não são sempre bem isolados, não dá para isolar, na verdade, 100%, e ela tem, aqui no top do mastro, você sabe que o top do mastro tem estação de vento, antena de rádio, luz de navegação, luz de alcançado, luz de boia, então você tem tanta coisa ali que acaba atraindo do mesmo jeito, não vai eliminar nada. Então não se preocupe, porque é um baita cordão condutor, o mastro é um baita cordão condutor. O Ricardo Zamboni está perguntando, velejando, esse esquema tem que ser mais robusto, o deslocamento durante a derrota? Maravilha, Zamba, porque eu estava falando disso aqui agora. Boa, perfeito, você pegou, você leu minha mente. Vou mostrar para vocês o problema, e o Zamba já antecipou a questão de ser parrudo ou não. Quanto a ser parrudo, não é tão necessário não, Zamba. Estou falando por experiência que eu tive, tá? Quando você amarra, esse aqui é um cabo para amarrar, só para dar resistência mecânica, tá? Não é para funcionar como para-raios. Então, na hora que você pegar este cabo aqui e amarrar aqui na lateral do barco, vamos amarrar aqui, ó. Vou amarrar mais pertinho só para vislumbrar melhor a situação, tá ok? Então, ó, tá aqui a nossa plaquinha. Eu até devia ter feito uma plaquinha melhor, mas essa aqui quebra um galho. Tá aqui a nossa plaquinha, né? Não sei se vocês conseguem ver. Ó, amarrei aqui na lateral do barco, estão vendo? Se o barco está andando, está navegando, essa placa, que é uma plaquinha pequenininha, pode ser quase do tamanho de um laptop, coisa assim. Se você está começando a andar rápido e o barco subindo e descendo as ondas, isso aqui vai, ó, vai começar a bater no seu mastro. Isso aqui também tem que ser calculado para não chegar onde, pessoal? Não chegar na sua hélice nem no seu leme. Imagina você numa situação drástica dessa, isso aqui enrosca no seu leme ou no seu hélice, você pode entrar num problema muito sério. Então, Zamba,
Aí cheguei à seguinte conclusão. Se a gente está velejando, todo esse processo aqui que eu mostrei aqui, na lateral do barco, ou aqui no través da embarcação, aí vem a melhor coisa, tá? Cara, melhor coisa, sempre amarra primeiro a parte mais robusta, tá? E aí tem outro detalhe, ó. Tá aqui a parte mais robusta, a gente amarra onde? Aqui na popa. Por que a gente amarra aqui na popa? Porque vai ficar para trás. Se o barco está navegando, tá lá na popa. Então ele vai, isso aqui fica para trás. Não vai atingir nunca uma parte essencial do barco. E naturalmente, essa é a parte que vai sofrer esforço. E esse aqui é o que vai ajudar a... Você tem que colocar direto, tá? Você não pode colocar, amarrar num outro cantinho. Então, isso aqui é fundamental. E aí eu vou chegar numa conclusão que acho que é uma das coisas mais legais e acho que vocês vão curtir. Deixa eu só ver a Tati. Tá. André Cavalari quis dizer que a tinta isolaria ou dificultaria o contato da garra com o mastro? Não, a garra não é com o mastro, André. A garra é no brandal ou no stay de popa, tá? Não é no mastro. O mastro, ele só está em pé porque os stays estão segurando ele, estão prendendo, colocando ele na posição. Tanto que a gente regula o mastro com o estaiamento. Então, o raio vai chegar aqui, ele vai poder descer pelo mastro. É o normal do raio, tá? Mas não, porque você, a hora que você conectar o cabo elétrico aqui no brandal, então você criou um caminho mais eficiente para ele ir para o mar. Esse caminho mais eficiente é o que vai salvar o seu barco. Ele não vai descer necessariamente pelo mastro. Não vai ser obrigado a descer pelo mastro. Porque o raio, ele procura o menor caminho. Ele procura o lugar de mais eficiência elétrica, mais velocidade dos elétrons. Então ele não vai descer necessariamente pelo mastro, tá? E ele tendo esse caminho, ele vai procurar esse caminho. Esse é o princípio dos para-raios. Bom, o Zamboni falou que é exatamente onde ele queria chegar. Arno Miller falou qual o tamanho ideal da placa, tá? E o Gustavo Gonçalves perguntou, seria melhor colocar também sempre a sota-vento, imagino? Vamos lá. Só para concluir, e eu vou concluir dando um toque para vocês. É uma coisa que eu cheguei a pensar em construir para vender até, mas eu acho mais legal eu distribuir a ideia para vocês. E eu, se eu fosse fazer, talvez eu até faça algum dia, vou desenvolver e já estou andando bem, tá? Nesse sentido. Mas... cheguei à seguinte conclusão, respondendo aí a cada um de vocês, essa placa aqui, ela não precisava ser exatamente uma placa. O ideal para mim é que ela tivesse formato de um peixe, fosse hidrodinâmico. Por que hidrodinâmico? Se você colocar a placa vai ficar que nem louca lá indo para todo lado. Mas se você colocar uma espécie de um peixe bem hidrodinâmico, bem avaliado, ele vai ficar, na hora que o barco andar, andando. Ele está lá que nem um peixinho. Ele não vai atingir nada. Agora, somando a ideia do Gustavo, se não me engano foi o Gustavo, né? Somando a sua ideia, Gustavo, se você utilizar aqui na lateral, eu não te aconselho muito a navegar, porque eu volto aquele problema do cabo enroscar aqui no hélice ou no leme, talvez até na quilha. Na quilha é muito difícil, mas no leme e no hélice, sim, seria bem arriscado, tá? Então, eu sugiro para você, esquece um pouco do sota-vento. Eu colocaria mais bem a popa. Tipo tá? um currículo, ele falou. Tipo? Um currículo? Tipo o currículo, exatamente. Porque você não está preocupado nessa altura do campeonato em ganhar velocidade, você está preocupado em preservar a sua embarcação e as pessoas que estão dentro da embarcação. Mas foi perfeita a ideia de currículo, exato, lá na popa. Então, por quê? Aí tem outro detalhe. Vamos falar mais um pouco, porque isso já está assim... quando a gente tem umas ideias, a gente coloca... A gente vai vendo que as coisas vão melhorando e vamos vendo os erros e acertos. Por mais que a gente estude, a gente erra muito e a gente acerta errando. E aí eu descobri que eu fui testar isso no meu barco várias vezes. Eu descobri o seguinte, eventualmente, se você estiver parado num lugar, está ancorado e cai aquela baita tempestade, eu já preferiria colocar aqui no brandal lateral. Tá? Aí você vai falar, mas por quê? Porque normalmente aqui na popa é local de convivência. Eu quero afastar das pessoas. Eu não quero deixar as pessoas próximas de uma situação. Então se eu coloco aqui, está tendo uma baita tempestade, raio, trovão, relâmpago para todo lado, e eu prendi na popa. E alguém lá, nossa, que noite linda, que chuva bacana,
amor, dá uma cervejinha, vamos tomar um vinho aqui enquanto tá batendo essa tempestade. É normal. Aí o cara ali brincando, o que ele faz? Põe a mão onde? No púlpito. Ou põe a mão no guarda-mancebo. E neste momento cai um raio. O raio, ele tem uma parte dele que escapa das partes sólidas. Ele meio que anda no ar, tanto que ele vem de nuvem até chegar no seu barco. Então, muito cuidado com isso. Em barco parado, apoitado, eu colocaria, prenderia aqui no brandal lateral, tá? Para afastar da área de convivência. Tá? Minha opinião. E que eu percebi. Agora, volta. Tá navegando, meu amigo? Eu acho, pelo que eu percebi, um cabo mais longo, tá? Que o ideal é que ele fique, lá na popa. Entendeu? Minha opinião. Tá respondendo ali o André, o Gustavo e o Zamboni, né? O Zamboni falou aqui. Ainda quando navegando em embarcações menores, sem motores de centro, fica um pouco mais complicado, né? Não, entendi bem a pergunta, Zamba. Você está perguntando se estar sem motor fica mais complicado? É isso? É. Eu não vejo por quê. Vamos lembrar que o veleiro, Zamboni, eu não sei se você assistiu aos vídeos, mas um dos barcos que eu filmei, eu subi no barco, eu conversei com o pessoal, é um HPE daqui da Ilhabela, estava lá no Grêmio de Vela. Ele foi totalmente estourado. Ele não tem motor. Ele não tinha motor e ele foi recuperado, tá tudo perfeito, tal, pá. Foi recuperado porque o pessoal chegou lá na hora, senão não recuperava mesmo. Ia afundar legal. Então, eu não entendi bem o nexo do motor. Se o motor está funcionando, ele gera um campo elétrico. Ele falou com motor de popa. O motor de popa ou o motor de centro, ambos geram campo elétrico, um pouquinho mais intenso. Não sei, aí entrariam uns cálculos mais complexos. Eu não sou engenheiro elétrico para dizer se isso seria o suficiente, vamos dizer, para gerar um campo eletromagnético suficiente para atrair mais. Tá? Estão falando de eletrocondutividade, principalmente. O Anderson Marcolin, Rio, uma vez na Ribeira caiu um raio no meu barco, um Fest 310. E ele tem aterramento no anodo embaixo do casco, todo conectado nos metais. Mas minha esposa tomou um choque no acontecido. Essa placa reduz o risco a 0 nesse caso? E o Zamboni falou, motor de popa em função do cabo proposto. Ah, não. Bom, então primeiro eu vou responder para o Zamboni, tá? Pessoal, em tempestade, digo bem tempestade mesmo, não ligue o motor. Não é para ligar o motor. É veleiro, gente. Isso aí não é lancha, não. Em tempestade o motor não vai te ajudar em nada ou praticamente nada. Agora, se tiver aquele mar calmo, você está vendo o raio caindo e você quer usar o motor, tudo bem. Mas ligar o motor é pedir, sabe, botar um grãozinho a mais ali para o rato vir comer, tá? Então eu evito. Eu não uso o motor em tempestade. Aliás, acho que 99% das pessoas que eu conheço não utilizam, de velejadores assim, um pouco mais habituados, tá? Não é isso. O cabo que seria atracado na popa. Não, ele não é atracado na popa. Ele é atracado no stay de popa. É no stay de popa. E se você tem um motor de popa aqui, por exemplo, viu, Zamba? Ó, eu colocaria o mais alto possível para já afastar das pessoas, inclusive, tá? Então, não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Vou pôr assim nessa posição, talvez seja melhor, né? Então olha só, quanto mais alto você prender ele no stay de popa, mais você está afastando das pessoas que convivem aqui no cockpit e também do motor. Então ele vai estar nessa área aqui assim, ó. Percebe? Ele puxado aqui, ó. Esse aqui é o cabo que é aquele cabo que só faz resistência mecânica. Esse aqui é o cabo que leva ele para longe, tá? Então esse aqui é o que é o cabo mortal, que poderia eventualmente pegar em alguém. Tá legal? E entendi, foi boa a colocação. Vou repetir a pergunta do Anderson Marcolin. Uma vez na Ribeira caiu um raio no meu barco, um Fest 310. Ah, sim, já lembro. Ele tem aterramento, né? Tá. A esposa tomou um choque quando aconteceu. Essa placa reduz o risco a 0 nesse caso? Nós estamos falando de duas coisas diferentes, o Marcolin. Que é o seguinte, uma coisa
é aquela placa... eu não perguntei, vou te perguntar, eu queria que você respondesse aí, por favor, tá? O seu barco tem esse aterramento que pega todas as partes de metal e são conectadas a um anodo de sacrifício de zinco? Responde aí para mim, por favor. Eu acredito que seja esse o caso. Sim, anodo embaixo do casco, conectado em todos os metais. Então, este aí não é o aterramento do mastro. Esse é o aterramento galvânico, para evitar a corrosão galvânica dos metais, evitar a corrosão galvânica do motor. Você está entendendo? São duas coisas diferentes. Yes. O Zamba falou, isso me refiro à distância do stay de popa, perfeito. Acho que não me expressei bem, obrigada. E o Luiz Ferreira falou, uma dúvida. Caso o cabo esteja encostado no costado, não há risco de fritar esse lado, rompendo ou abrindo uma trinca na lateral, etc. Já vi vídeos de raios de veleiro e um fogo só caindo o topo do mastro. Do topo do mastro, desculpa. Você nunca vai ver fogo, na verdade você vai ver uma coisa chamada plasma. Esse plasma incendeia muito rapidamente, uma altíssima temperatura, e é como se fosse um flash, e some muito rápido. Então, lógico, ele queima, tá? Ele queima pra caramba, mas não é fogo. E lógico que ele pode incendiar, porque dependendo do material que estiver próximo, ele vai poder ter a triste situação de pegar numa coisa que seja mais inflamável, como a nossa fibra de vidro, como a fibra de carbono. Então, pelo amor de Deus, eu fujo de fibra de carbono nessa altura do campeonato. Então, vamos lá, eu só vou retornando um pouquinho. O aterramento que eu acho que foi o André que falou, André Cavalari? Não, Marcolin. foi o Anderson Marcolin. O Marcolin. Então, levou esse choque, eu queria voltar a esse ponto, tá? Esse choque que a sua mulher levou, vocês se lembram que eu falei que o raio desce por um caminho? Mas vocês, pelo amor de Deus, gente, assistam os vídeos, porque quando você vê o caminho direitinho do raio, você vai ver que eles escapam pequenos filhotinhos de raios, sabe? Ele abre como se fosse uma árvore de Natal. A gente vê ele reto, ele não é reto. Ele é reto e tem várias ramificações. Então, quando ele estiver passando de um lugar para outro, ele está passando por vários campos eletromagnéticos de condutividade que ele tem a tendência a dar saltos. Então, o que acontece? Isso também é um ponto super importante. Obrigado pela pergunta, Anderson, porque o pessoal que está me ouvindo, eu não sei, muita gente, talvez, eu não sei, que podem estar me ouvindo agora, já fizeram regata comigo do outro lado de Ilhabela. E o que aconteceu? Cláudio Cruz, Claudião, Gustavo Gonçalves, Arthur Becker, bem-vindo, Marcelo Dietrich e César Lagreca, bem-vindos, pessoal. Gente, a gente está falando uma coisa super importante, super séria, que é o que agora? Que o Anderson Marcolin fez essa pergunta da esposa dele ter levado um choque. Sim, é lamentavelmente normal que alguém leve choque numa hora dessa. Por quê? Quando o raio descer, ele tem excessos que procuram outros campos magnéticos e outros locais de condutividade. Ele se perde um pouco. Então a sua esposa felizmente teve um choque pequeno. Mas lembre-se, o seu barco não estava aterrado para raios. O seu barco estava aterrado para corrosão galvânica, que é outra coisa. Então, esse é um problema sério. O pessoal confunde o aterramento da embarcação para corrosão galvânica, totalmente diferente do aterramento para evitar os efeitos do raio. São duas coisas distintas. E aí você está fazendo uma regata, você está fazendo uma velejada grande com a sua família. E você, no meio dessa velejada grande, você entra numa noite de tempestade. O que você faz? Você manda todas as crianças, todo mundo para dentro do barco, longe do pé do mastro. Não é para chegar perto do pé do mastro. Não é para chegar perto dos fuzis. Vocês sabem o que é o fuzil, né? O fuzil é aquela parte que vai por dentro da estrutura da embarcação, onde vai ser ancorado todo o estaiamento. Então é aquela parte que fica aqui assim, ó, dentro do barco. Então às vezes você vê aquela parte lá dentro, você esquece de pensar na estrutura da embarcação e você põe lá a criança, a esposa, aí o cara pega e encosta e ainda, nossa, que tempestade, deixa eu me segurar aqui. E aquele cabo que está passando ali, meu amigo, é bom você isolá-lo muito bem, porque aquilo que está descendo ali é justamente o finalzinho do seu brandal, é o finzinho do seu brandal.
Então você segura ali, meu amigo, vai virar churrasco se descuidar. Então, aterrar o barco é muito importante. E já aconteceu várias vezes comigo, eu pego e falo pro pessoal confortavelmente, eu explico, gente, o barco é aterrado, que eu já vou explicar daqui a pouco, aterrado para raios, tá? Então eu tenho um para-raio no barco. Tem um aterramento para corrosão galvânica, são 2 aterramentos diferentes, não é o mesmo, pelo amor de Deus, tá? E aí, o que acontece? Eu já mandei o pessoal descer pro barco, o cabo que passa, que vai levar ao excesso da descarga no mastro, ele fica bem longe de todo mundo, ninguém tem acesso a esse cabo, é um cabo muito grosso. Eu acredito que se segurar na mão ele, eu acredito que você vai sentir uma coisa muito quente. Não acredito que você conseguiria se queimar ou se machucar ou tomar choque, tá? Mas, todo mundo que está lá dentro, eu falo, não encoste em nada metálico, não pegue uma faca, não pegue uma colher, não pegue em nada metálico, não pegue nada. É a forma mais minimamente indicada para você proteger quem você ama. Especialmente se você tem no seu barco, que vários barcos antigos têm, a continuação do estaiamento lá, fuzil interno, exposto, pelo amor de Deus, estuda de cobrir esse equipamento de uma maneira com uma mangueira de borracha. É feio, desculpa, seu barco vai ficar feio, não vai combinar com a... Eu sei, mas pode salvar uma vida, tá? Então é isso, viu, Anderson? Gustavo Gonçalves, e esse cabo para dissipação, ele existe para venda no tamanho adequado ou preciso encomendar e adaptar? É só isso mais. Não, e tem o Anderson Marcolin, falou assim, sim, já tomo essas precauções atualmente, legal. Todos isolados eletricamente. Legal, nota 10, é isso que eu precisava ouvir de vocês. Vamos lá, foi o Gustavo que perguntou, né? Do isso, cabo. Gustavo Beloto Gonçalves. Então, Gustavo, eu deixei o cabo. Cadê o cabo? Não tá aqui, não tá aqui. Eu deixei lá, eu trouxe umas coisas para mostrar para vocês, tem algumas falhas ainda aí que eu vou mostrar. O cabo você encontra em qualquer loja de materiais de construção, não é nada absurdo. Tem gente que vai querer que você coloque um cabo desse tamanho, daqueles de condução para elétrica para estádio de futebol. Não é isso, cara, não é isso. É muito rápido, tá? E se o seu cabo derreter, por acaso, nessa situação, ótimo. Se ele derreteu, ele já fez um favor maravilhoso, ele serviu como um fusível. Mas o ideal é que você não deixe ele derreter. Então, eu já peguei, nós temos uns cabos aqui, eu trouxe aqui para mostrar, cadê? Tinha um aqui que eu... sim, ó. Olha só, isso que eu falei para vocês, é uma solução de super emergência. Você está lá no seu barco, você não fez um para-raios, você não fez um aterramento para raios. Então você pega essa peça aqui, você divide ela em 2, tá? Ó. Aqui, ó. Tô dizendo no desespero, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, vamos fazer uma coisa melhor. Mas no desespero você chegou lá no seu barco, você encontrou isso aqui, ó. Você une uma com a outra, tá? Tá aqui. Uniu. Essa aqui você prende no seu brandal. Prendeu no brandal? Pá. Né? E aí pronto. A outra ponta aqui, ó. Vamos fingir que é uma placa de cobre. E aqui é tudo de cobre. Aí você pega e joga no mar. Então você vai ficar com isso aqui tudo, o quê? Esticado no mar e lá no seu barco. Se um raio atingir e chegar aqui nesse cabo, ele deve estourar esse cabo. Esse cabo aqui é muito fino, tá? Esse cabo aqui não vai aguentar nada. Então, mas ótimo. Se ele estourar esse cabo, ótimo, porque ele recebeu algum raio. Então não tem problema. Agora, probleminhas. Esse mesmo cabo, tá? Olha só, como, eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, ele quebrou no próprio cabo, tá? E ele solta. Tem cabo quebrado sozinho e solta. Então não pode ser fino assim e não pode se você comprar essa garra aqui, essa garra é boa, tá? Eu testei ela é bem legal. Mas o que você não pode fazer, contar com a conexão dela. O ideal é você soldá-la. Leva num lugar e solda. E não esse cabo aqui, um cabo mais grosso, tá? Então eu vou mostrar pra vocês. A hora que você for no supermercado, em algum lugar comprar, pelo amor de Deus, não compre mais um fininho desse aqui não. Você compra agora... Ferreira falou que em São Paulo é fácil comprar a placa e o cabo na rua Florencio de Abreu. Tem várias lojas que vendem material.
Olha aí. O Anderson Marcolin está falando que os cabos do para-raio do meu prédio, que instalei, Olha que legal. o para-raio são de 35 milímetros semi-rígidos e deram bem conta dos raios na torre da minha estação de rádio amador. Vou montar um sistema de placa e cabo para o barco com certeza. Maravilha. Quem que falou isso? Esse é o Anderson Marcolin. Não foi o Anderson, foi outro, né? Esse foi o Anderson, esse final. Legal, E em bacana. São Paulo, para comprar na Florencio de Abreu, foi o Luiz Ferreira. Luiz Ferreira, obrigado pela sua colaboração. Então, pessoal, o Luiz Ferreira está falando, lá na Florencio de Abreu vocês vão encontrar todos esses equipamentos, cabos, podem fazer estudos com outros engenheiros. Eu não sou engenheiro elétrico, eu sou velejador, tá? E eu, como velejador, eu já fiz isso aqui, de jogar isso aqui na água, entendeu? Mas eu queria uma coisa melhor. E a gente conversando, trocando informações, a gente vai descobrir coisas melhores ainda. Então, esse aqui, ó, se você for de novo numa loja de automóveis, tal, peças de automóveis, aqui, ó, eu comprei um bem grosso. Tá vendo como isso aqui é bem grosso? É pra ligar o carro mesmo. Aqui, ó, soltou, simplesmente soltou. Tá vendo? Então, tem que tomar essa cautela. Tem que soldar muito bem soldado, porque é aquilo que vai garantir a passagem do raio. Tá legal, pessoal? Bom, eu acho que tinha mais uma coisa para falar para vocês. O André Cavalari está perguntando mais uma coisa. Rio, Olá. mas você já testou na prática essa solução? Por exemplo, não seria melhor ter cabos em cada estaiamento ao invés de um só? E aquela placa que fica presa no casco do lado de fora, conectada por um cabo no mastro por dentro? Sim, não, peraí. Se tiver aquela placa, que deve ser de cobre, presa do lado de fora do casco, tá? Se ela estiver conectada com um cabo grosso ao pé do mastro... Dentro do mastro, por dentro? Sim, por dentro do mastro. Então você tem um aterramento do mastro. Aí sim. Então você tem um para-raios aí no seu barco. Isso é um para-raios, tá? E nem é tão rudimentar. Então essa é a primeira resposta. A segunda, o que você tinha falado? Ele falou... Ah, você falou de um em cada lugar. Isso. Se você for navegar, fica impraticável, porque isso aqui é uma verdadeira balbúrdia no barco, tá? Muitos cabos pesados, cada um vai ter uma placa, na hora de enrolar e amarrar, é muito chato ter isso no barco. Na verdade eu fiz uma, eu dei pro Fabian Lerner, acabei que eu nunca levei para ele nunca veio buscar, mas eu fiz uma que eu dei para ele e depois eu quis soldar melhor para deixar bem garantido. Agora o que acontece? Você não precisa ter uma em cada, se você tiver uma eficiente, resolveu. É a questão das pilhas, né? Você tem 4 pilhas de 2 watts, você tem 8 watts. Então ao invés de ter 4 equipamentos, você pode pegar um equipamento e fazer ele hiperdimensionado. Já vai ajudar pra caramba, né? Eu acho melhor trabalhar com um, nesse caso, do que com vários. Porque também o ideal é quanto menos exposto você tiver lá fora, eu acho que é mais seguro, mais garantido para você não ter maiores problemas. Tá? Tem mais uma coisa que eu queria falar para vocês. Poxa, eu queria lembrar que na outra live, uma pessoa me perguntou e eu achei muito legal. Rio, o que você acha? E se a gente tentasse criar uma espécie de uma gaiola de Faraday, como, por exemplo, funcionam os aviões? E aí eu achei muito legal. Eu falei, olha, ideias são ideias, né? Não vai funcionar no veleiro. Não vai funcionar. Por quê? O avião, ele está imerso num oceano de um único fluido, que é o ar. O veleiro, ele está no limiar de 2 oceanos. Então ele não, já por aí já não vai ter a mesma eficiência. Outra coisa, um avião, ele tem toda a estrutura dele hermeticamente fechada, para ele voar em áreas de falta de oxigênio, né? Em altas altitudes e baixíssima pressão. Então ele é pressurizado e ele é o que? Totalmente metálico. E qual é o grande segredo do avião? Nenhum. Não tem segredo nenhum. Ele deixa o quê? O raio atingir, passar por ele sem obstáculo e o raio continua.
algumas eventuais situações meio extraordinárias o avião é atingido, é danificado, mas a imensa maioria não. Então, trazendo essa ideia dessa pessoa que eu não me lembro agora o nome, mas o Queiroz, o Paulo Queiroz chegou a sugerir de fazer o mesmo no veleiro. Eu falei, o no veleiro não funciona, mas eu acredito, e olha que o termo é acredito, que um submarino, eventualmente a flor d'água, não sofreria nenhum problema com raio. Porque, teoricamente, ele ia receber e imediatamente já ia dissipar na água. Percebem? E o veleiro, ele não é metálico, ou a imensa maioria não é metálico. Então, você tem trocas de materiais, você tem trocas de DDPs dos materiais aqui. Oi? O Paulo Queiroz perguntou, seria igual uma gaiola de Faraday, mas com dissipadores? E o Zamba falou que uma vez ele leu que o ângulo de cobertura é de 45 graus. Não sei se estou correto. Tem uma história aí que diz o seguinte, com relação ao Paulo Queiroz eu meio que respondi, porque ele falou do barco funcionar como uma gaiola de Faraday. E eu acho meio difícil a gente encarar dessa forma, tá? Mas pode ser, não sei. É aquilo que eu falei de um submarino, ele é uma gaiola de Faraday. Ele não tem dúvida que ele não é que nem um avião, só que ele está na água. O Anderson não tem dúvida nenhuma. Falou, um barco de aço é uma gaiola de Faraday, né? Contanto, pergunta boa, um barco de aço, ele é uma gaiola de Faraday? Se tiver com todas as portas fechadas, hermeticamente fechadas, né? Mas mesmo que não estejam bem hermeticamente fechadas, mesmo assim vai criar um campo que não vai permitir que tenha descarga elétrica para dentro. Então, ele é efetivamente... Agora, a diferença que eu não tenho capacidade de te responder, Anderson, se você tem um barco metálico na flor d'água, se ele vai ter o mesmo comportamento dos outros, porque esse é um probleminha sério. Nós temos o veleiro no limiar de dois oceanos. Ele está entre o oceano de água e o oceano de ar. É diferente do avião, que ele está só no oceano de ar. Eu não sei se isso faria alguma diferença. A gaiola de Faraday é muito eficiente no ar. Não sei se seria numa situação de flutuabilidade. Fala, Vitor. Vitor Santos e Daniel Panazzolo. Legal, bem-vindo, pessoal. Então essa é a minha forma de ver, tá? Tem uma última coisinha que eu gostaria de falar para vocês sobre isso tudo aqui, e que é o seguinte. Então a gente já falou de todas essas partes principais. Pô, tem uma coisinha que eu esqueci agora, não me lembro bem o que era. Não sei se foi uma pergunta que alguém fez e eu fiquei de responder. Não, basicamente é isso mesmo. Sim, bom. Pessoal, agora eu lembrei o que eu ia falar. E o que eu ia falar é que nós estamos terminando essa live. Estamos com muita felicidade de ter trocado essa informação com vocês e ter aprendido mais com vocês e ter levado as nossas experiências para vocês. Não sei quantos assistiram, quantos não assistiram, mas eu vou terminar essa live aqui primeiro com uma pergunta. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma outra colocação? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu vou terminar com um convite, tá? Convite para vocês daqui a pouco. Alguém tem alguma pergunta? Se não tiverem, eu vou então para o convite. Acho que não tem, né? Vai para o convite porque tem um delayzinho. Tem um delay. Tá. Então vamos lá. Pessoal, espero que tenha sido bem legal para vocês. Para mim foi. Me dei bem. Uma pergunta para vocês aí. Eu sempre faço vídeos e depois eu comento sobre os vídeos, como hoje nós fizemos aqui. E eu estou começando a colocar em discussão. Um pouco para a gente ter um relacionamento náutico mesmo, longe do mar. Um pouco para a gente ter trocas de informações e a gente se relacionar nauticamente, né? Peraí que a Tati está falando. Tem uma pergunta aqui do Rica Bardal. Rica Bardal! Oba. Oi, Rio. Pode ser cabo de alumínio? Pode ser o quê? Cabo de alumínio? Cabo de alumínio acho que é um dos mais caros que existem, né? Eu sei que eu já andei procurando uma época, acho difícil, mas não é impossível, tá? Porque veja bem, o mastro não é de alumínio? O mastro inteiro de alumínio. Agora, o que eu acho mais importante, Rica, não é
tanto o cabo, lógico, quanto mais condutibilidade, né, o alumínio é um excelente condutor, então ele nos interessa, tá? Então pode usar o cabo de alumínio confortavelmente, tá? Sem problema nenhum, mas na ponta do cabo, meu amigo, na pontinha do seu cabo de alumínio, o ideal é que você tenha uma placa realmente de cobre, tá? Pelo menos de cobre, porque se você colocar uma de alumínio, a quantidade de alumínio que você vai ter direto neles vai ser irrelevante em relação ao do mastro. Não sei se vai atrair para aquele brandal específico, entendeu? Até porque ele vai sair. Vamos rever a parte física da coisa, tá? A parte mecânica do raio. Ele vai atingir o top do seu mastro, ele vai descer pelo mastro. O que eu quero? Eu quero que ele desça pelo brandal. Percebe que eu estou querendo que ele... Eu quero mudar o caminho do raio. Ele vai atingir o top do seu mastro. E se você deixar ele descer direto pelo seu mastro, não é necessariamente uma coisa muito legal, porque você está levando ele para dentro do seu barco. Então eu quero levá-lo para fora. Levá-lo para fora é fazer com que ele desça pelo brandal. Então, por exemplo, o meu barco, o barco do Anderson Marcolin, ele é aterrado mesmo no pé do mastro, só que já é lá embaixo do mastro e já dissipa lá por baixo mesmo. Não é muito legal, por quê? Se alguém vai no banheiro ou está passando perto lá, o mastro, se cai um raio ali naquela hora, a pessoa pode se ferir. Tanto que a gente já falou, em caso de tempestade elétrica, todo mundo para dentro do barco e todo mundo longe de qualquer parte metálica, inclusive principalmente o mastro. O Anderson Marcolin está colocando alumínio é mais barato, porém, e semi-rígido é menos condutor quando é semi-rígido, né? E menos condutor que o cobre e tem que compensar na espessura, o que torna a coisa mais difícil. Então, e outra coisa, para ele compensar, ele vai ter que ter uma bitola maior. Se tiver uma bitola maior, vai ser provavelmente mais difícil de você enrolá-lo, né? Isso tudo vale aí para vocês discutirem, tentarem, sugerirem, sabe, depois retornarem, a gente bater mais papo. Alguém fala, olha, eu fiz com esse material aqui, funcionou pra caramba, ou não funcionou, sabe? Acho muito legal. Nós estamos ainda, vou falar para vocês na boa, entender a natureza não é fácil. E faz poucos anos que nós estamos estudando raio. Desde o Benjamin Franklin para cá, tivemos grandes evoluções. E com toda a evolução que nós tivemos tecnológica, faz pouquíssimos anos, 50 e poucos anos também, uma das cápsulas da Apollo foi atingida por um raio na hora da decolagem, sabe? Tinha 200 mil para-raios ali. Eu queria falar também sobre... Não, peraí. Não, só um negocinho. Só pra... O Anderson Marcolin continuou. Uso em minhas máquinas nas fábricas tudo cabo de alumínio, pois tem menos índice de roubo. Né? O Cláudio Cruz falou, recomendo procurarem o Marco Urudovic, que ele é engenheiro eletricista do Pier 26 no Guarujá, né? E também pode tirar dúvida. Ele está até aqui assistindo, né, Claudião? Né? Oi, Claudião, ele beleza? pode até dar um palpite aí, se ele quiser. O Paulo Queiroz pediu desculpa, sou leigo em navegação, mas é que se houvesse um isolador no brandal e descarregasse direto pelo mastro. Não, aí ele está levando o raio para dentro. E se houvesse, desculpe, que tinha um assento ali que caiu. Não, aí é impossível. Aí essa solução é a pior possível. Se você isolar, primeiro que é caro e não vai funcionar, seria como se estivesse colocando, isolar os brandais? Isolar os estaiamentos? Sou leigo, mas se houvesse um isolador no brandal? Eu não entendi bem, viu, Paulo? Descarregar pelo mastro. Ele não entendeu que colocar para os brandais, você afasta do barco, você coloca com mais facilidade para fora, né, da linha de transmissão, para danificar ao mínimo a parte elétrica e o barco em si. Exato. Pessoal, Paulo, presta atenção nisso aqui. O raio pode atingir o barco em algum lugar e normalmente vai ser no top do mastro. E o caminho da descarga elétrica, ele vai poder vir diretamente pelo mastro, mas eu não quero que ele desça pelo mastro nessa situação. Eu quero que ele se afaste do mastro para quê? Para ele cair rápido para o mar. Então, para mim, o ideal é colocar o cabo elétrico, exagerando um pouco, o mais alto possível, não mais baixo, mas o mais alto possível aqui,
para que ele afaste e caia no mar bem longe do barco. Tá? Isso não vai acontecer, ele acaba encostando um pouco. O Marco Rodovitch falou aqui, opa, tô aqui prestando atenção. Ei, Marcão! E o Gustavo Beloto Gonçalves colocou, no caso de uma tempestade e todo mundo para dentro, além de se afastar de qualquer coisa metálica, estar de bota com sola de borracha tênis é uma boa, imagino. Olha, boa, Gustavo, grande Belotão. Gustavo Beloto, gente boa pra caramba, e é irmãozão nosso. Marcos Rodovitch, obrigado pela participação aí, com muito carinho, cara. E você faz falta aí nos comentários, porque com certeza que você colocar aí é lei, vale para todos nós. Mas o Gustavo sugeriu agora, eu não sei se vocês chegaram a ouvir bem, que usar a bota de borracha numa hora dessa, e quem sabe, por que não usar até roupas de borracha? Ué, o meu barco eu tenho roupas de borracha lá, e não são aquelas, são roupas de borracha, mas depois eu vou falar sobre isso. Então ajuda, talvez, Anderson Marcolin, talvez a sua esposa nem tomasse um choque se lá dentro tivesse usado uma roupa dessas, né? Vai saber. Olha lá, o André Cavalari ficou com uma dúvida. Meu mastro não é passante. Tem um cabo de cobre ligando a base do mastro e a quilha, só isso. É bom ou é ruim? Bom, aí eu acho que você tem que consultar um engenheiro elétrico. Por que que tem um cabo de cobre ligando a base do seu mastro, que não é passante, é isso? Isso, mas o pé do mastro, você tem a base do pé do mastro, não tem? A base do pé do mastro não é elétrica? Desculpe, metálica? Não, peraí. Uma coisa é o pé do mastro. Pessoal, vamos entender essa pergunta aí do André. Tá aqui o mastro. Tem vários tipos de mastro, tá? Mas vamos falar só desse específico aqui. Tem mastro que desce e para aqui. Tem mastro que não vai até lá embaixo, se apoiar praticamente na frente aqui da quilha, tá? Muitos barcos, o mastro para aqui em cima. Esse ele é apoiado, suportado na parte de cima da cabine. E a imensa maioria tem um mastro que passa direto, o mastro não termina aqui, ele vai direto até lá embaixo. O outro, que muitas vezes para aqui em cima, ele tem uma coisa chamada pé de mastro, que é uma espécie de uma haste de metal que vem aqui embaixo, para ajudar da sustentação para ele ficar lá e não afundar a cabine. Então, o Anderson, né? É o Anderson? Isso, André Cavalari. O André Cavalari. André, então, eu queria que você explicasse um pouco melhor a forma e o jeito do seu mastro, para a gente poder conversar um pouco sobre isso aqui. Ele é apoiado no convés. E não tem o pé do mastro? E por onde que passa o cabo do seu... Você falou que ele é preso aqui por um cabo, né? Um cabo de cobre. E esse cabo de cobre, ele é conectado na quilha. É isso que eu entendi. Como é que é? Porque veja bem, por fora, existe... por dentro. É por fora, por dentro, como é que é? Primeiro, o cabo passando lá por dentro, ele tem que estar bem isolado. Porque as pessoas estão usando o barco, tem gente que vai no banheiro vomitar porque é uma tempestade, está passando mal. É de madeira e chama-se carneiro. Mastro é de madeira? Não, o pé do mastro é de madeira e chama-se carneiro. Tá, e o cabo elétrico passa por onde? Um cabo de Ele cobre. fala por onde passa? Não? Ele só diz que tem um cabo de cobre ligando a base à quilha. Ele fala que, por dentro da cabine. Por dentro da cabine. Olha, eu diria que essa armação é meio perigosa. Eu vou deixar até... Eu mudaria esse esquema aí, tá? Agora, tem o Marcos Rodovitch, que é um fera, ele pode até dar uma opinião dele aí. Eu acho que numa primeira abordagem, sem avaliar bem, teria que dar uma olhada lá, mas eu não sou muito favorável dessa solução aí não, viu? Mas enfim, a gente vai conversando e desenvolvendo aí, né, alguma coisa. Esperamos que seja isolado, né? Que ele já passe por algum tipo de isolamento. André, qual é a espessura desse cabo? Porque ele pode até causar um problema maior, né? Tem que ficar esperto aí para não deixar o que era para ser uma solução virar um problema, né? Pode ser. Honestamente eu não sei te responder porque eu não estou entendendo bem a mecânica da coisa. Também eu acho o seguinte,
que um bom engenheiro elétrico, que entenda das construções navais, porque não adianta só ser engenheiro elétrico, ele tem que entender o que é que passa, onde é que vai ter maior resistência ou não, onde vai, por exemplo, não se passa um cabo desse jamais perto de um tanque de combustível, de jeito nenhum, entendeu? Então, tudo isso tem a ver com a prevenção e o cuidado e a parte de arte naval da embarcação, né? Oi? A construção em si. Ele falou, o cabo é isolado, 50 milímetros e dentro de um eletroduto. 50 milímetros? É. Meu Deus do céu. E o Paulo Queiroz falou, talvez esse cabo seja para dissipar na quilha. Pode ser. O problema é o caminho dele, se não afeta... Não, mas não, com um cabo de 50 milímetros, ele deve ter um... Nossa, tá sobrando, cara, tá sobrando cabo. Ainda bem, ué, melhor errar para mais. Nesse caso, aparentemente, salvo outras avaliações, me parece que está ok. Eu gostaria de ver melhor, bater um papo melhor sobre isso aí. Mas pelo que você está falando, eu não vejo grandes problemas não, tá? Me parece que é razoável. O Anderson falou, acredito que seja aterramento dos equipamentos do mastro. Não, isso não. Não sei, me imagina, os equipamentos do mastro utilizam cargas muitíssimo pequenas, são fios finíssimos. Quem tem fio lá quase de menos de 2 milímetros, sabe? O Marcos Brodovitch colocou, muito boa sua iniciativa de informação sobre raios, é realidade que a queda de um raio é imprevisível e com certeza vai danificar principalmente a parte eletrônica. Eu costumo usar um para raios diferente. Ele não atrai e sim dissipa o raio. É uma haste com uma vassourinha de inox no top, ligada a um cabo de 25 milímetros de cobre, que fica ligado diretamente a uma placa de aterramento no fundo do casco. Marcão, o que você acabou de descrever é exatamente o para-raios que eu mostrei para todo mundo e que eu mostrei como fazer lá no barco. Ele tem que atrair o raio para ele fazer com que o raio siga o caminho que ele quer para ser dissipado naquela placa de dissipação embaixo do casco. Exatamente isso. O que você tem que é diferente? Não é que é diferente, eu mostro isso nos vídeos também. Tem vários tops de mastro que são uma vassourinha. Para quê? Para ter aquelas pontas bem fininhas espalhadas. Essas pontas fininhas, vocês se lembram que eu falei no início da nossa live? Que as pontas facilitam perda de elétrons, e facilitando a perda de elétrons, elas ficam positivas, eletricamente positivas, e assim elas atraem o raio. Elas atraem. Para quê? Para o raio não cair naquela direção, naquele cone de ocorrências, né? Ele faz com que aquela área seja mais preservada. Uma pessoa, por exemplo, não seria atingida por um raio nesse caso. Aí ele vai descer pelo cabeamento, você falou, de 25 milímetros, vai até aquela placa que fica do lado de fora da embarcação, por exemplo, por aqui assim, e aqui ela se perde para o mar. Exatamente isso, é um para-raio. E o André Cavalar ainda colocou que a conexão desse cabo com a quilha sempre fica ruim, pois tem corrosão devido à água no porão. Então, aí você tem um problema sério, André. Porque olha só o que você está fazendo. Você está tirando o caminho do raio, fazendo ele parar dentro do seu barco. Aí é muito pior. O que o Marcos Brodovitch falou, e que é o que eu faço, o que eu tenho no meu barco, é muito melhor você, a próxima vez que tirar o seu barco d'água, faz um buraquinho, cara, um buraquinho de 4 milímetros. Compra uma placa, cola ela do lado de fora, uma placa de cobre, bem forte, bem compridona, mais ou menos desse tamanho aqui assim, mais ou menos uns 70 por 40, cola mesmo, pode colar mesmo no seu barco, prende com parafuso e faz uma furação. Esse cabo você leva até essa placa, que não tem problema mais de corrosão, e se cair um raio, vai ser dissipado para fora do seu barco. Do jeito que você fez, vai dissipar lá dentro. Aí é perigoso. Falou, exato, isso mesmo. Eu não estava assistindo desde o começo, mas é isso mesmo. Eu sei, quando você falou, Marcão, eu tinha certeza que ia bater, porque quando você falou não, dissipa, não, ele atrai para depois dissipar, exatamente, é o que a gente já falou. Tá? Tá. Pessoal, última coisinha, que houve um pessoal que entrou um pouco depois e tal, mas esse assunto é super importante, pode salvar vidas e a gente
é legal a gente bater esse papo e eu adorei trocar essas informações com vocês. Pô, de coração, valeu mesmo. Uma homenagem minha aqui ao Atrevida, ao Átila, que é uma pessoa que eu adoro. E hoje eu estou de bonezinho de Atrevida e de camiseta da Atrevida. Vamos ver se eu ganhar mais uma camiseta eu vou usar em outras vezes aí, tá? Bom, vou fazer um convite para vocês. Como eu comecei a falar, normalmente eu faço os meus vídeos são, pelo amor de Deus, gente, são super amadores, é de velejador para velejador, tá? Não são vídeos de cineasta para vocês, não, sou velejador, e péssimo ainda, tô aprendendo pra caramba, tô sempre aprendendo, e tô trocando informações. Então, o que eu faço? Faço os meus vídeos, e agora eu tenho feito essas lives aí pra gente bater um papinho. E eu vou decidir, acho que sábado, provavelmente sábado, eu queria que vocês dessem ideia de horários, sábado ou se domingo. Eu quero fazer uma outra live com vocês são todos meus convidados. Nessa outra live, eu não tenho vídeo. Vocês vão me ajudar a fazer o vídeo, vocês vão participar dizendo, olha, Rio, é legal isso, é legal aquilo, pô, você esqueceu de tal coisa, pô, lembrei de não sei o que. Então eu queria marcar uma data e hora que seria legal para a gente fazer essa outra live e vocês vão me ajudar a fazer esse vídeo. Vai ser um vídeo a sei lá quantas pessoas participando. Vocês topam? Ó, uma pergunta de quem chegou no finalzinho na raspa de taxa. Sacanagem. O Davidson Farias de Menezes. Ele falou assim, você já foi atingido por um raio? Boa. Peraí. Pessoal, raio atinge o mesmo lugar várias vezes, hein? Tem gente que fala assim, o raio não cai no mesmo lugar. Um raio filmado com câmeras especiais mostram que chega a cair 6, 7, 8, 9 raios no mesmo lugar na sequência. Bom, e tem uma dicasinha de última hora aqui do Marcos Urodovich. Manda. Um macete legal, tá? Colocar GPS, telefone, eletrônicos pequenos dentro do forno vira uma pequena gaiola de Faraday e protege. Olha que legal. Pessoal, eu não sei se vocês ouviram, a dica do Marco Urodovich é uma dica muito legal. Todos os eletrônicos mais simples, eletrônicos mais portáteis, tipo rádio de mão, HT, GPS de mão, o que você tiver eventualmente mais importante, quem sabe até iPad, iPhone, algumas coisas assim, o Marcos Urodovich sugeriu você colocar dentro de uma panela e colocar dentro do forninho, porque forma uma gaiola de Faraday e ele não vai ser atingido por eventuais escapes de descargas elétricas. Isso é verdade, isso funciona e isso é indiscutível, uma excelente colocação. Boa, Marcão, super, nota 10, é isso aí. Já ouvi falar de gente que coloca dentro da panela de pressão. E não está errado, válido também, né? Não tinha esquecido. O forno, como ele falou. Coloca logo na panela de pressão, bota no forno e se descuidar ainda acende lá para depois fazer um jantarzinho diferente. Tem que ser um fornão. Tem que ser um fornão. Mas tem barcos grandes mesmo. Um paradoxo. O para-raio cria uma chance maior de captura de raio. Em contrapartida, se cair, salva a lavoura. Quem falou isso? O Zamba. Ei, Zamba! Pessoal, última coisa de hoje para falar para vocês sobre raios. Tem gente que não sabe, mas tem muita gente que é uma gíria de velejador, fala assim, pô, caiu a jaqueira, né? E já vi gente ficar assim, cara, olhando, né? Pô, a jaqueira foi pro brejo, caiu e tal. Aí o pessoal fala, pô, mas que jaqueira? Esses caras estão andando... Jaqueira é um mastro, tá? Então cair o mastro é lamentavelmente e razoavelmente comum aí. Eu queria mandar um abraço muito especial pro Wagner, que hoje aconteceu um incidente muito chato com ele, e o barco dele soltou no Saco da Ribeira, bateu na laje da enseada e foi parar na praia, mas pelas imagens é uma perda total. E eu queria dar um abraço para você, Wagner, e dizer que eu estou muito feliz que você tem seguro, tá? As memórias, o carinho, o amor pelo barco, isso não tem como recuperar. Mas pelo menos a perda financeira não vai ser tão grande, né? Então, fica aí o nosso carinho, nosso abraço. A perda de um barco é a perda de uma pessoa, da família, né? E, felizmente, nesse caso, foram só prejuízos financeiros que ele recupera.